Black Mirror, episódio 3 da sexta temporada, chamado Beyond the Sea. Nele, nós somos levados ali para uma versão alternativa de 1969, onde uma tecnologia permite que astronautas tenham as suas consciências replicadas em corpos mecânicos de si mesmo, né? Só que ficam, por sua vez, na Terra com suas esposas, filhos, etc. O que pode ser uma novidade benéfica inicialmente, rapidamente, né? A gente tá falando de Black Mirror, se revela também com um lado levemente sinistro. Levemente não, muito sinistro. Levando aí a uma introspecção intensa sobre traumas indecifráveis na visão e na vivência do homem. Esse vídeo terá spoilers do episódio, isto é, fique por sua conta em risco. Cogite também deixar um like em algum momento aqui desse vídeo, se possível se inscrever nesse canal. Aqui na descrição tem link para as outras resenhas de Black Mirror, tá? Sinta-se em casa, sinta-se à vontade e agora a gente vai lá ao que realmente interessa. Em Beyond the Sea, a tecnologia, o Black Mirror da vez, permitindo a existência simultânea de um astronauta na Terra e no espaço, é revelada logo cedo para que o verdadeiro tema do episódio surja e tome conta aqui de tudo, tome conta da trama como um todo, né? Ou seja, ele vem falar, no caso, como o problema não reside no corpo, mas sim na mente, na consciência do homem, fruto daquele tempo. David, interpretado por Josh Hartnett, é a imagem clássica de um homem robusto e charmoso, enquanto Cliff, vivido pelo Aaron Paul, representa uma figura mais modesta, mais discreta, um pouco mais esguio em termos físicos, né, se você pegar também. David, ele é um artista, sintonizado com os elementos mais sensíveis da vida, enquanto Cliff é o oposto disso. Apesar de calmo e parecer resoluto ali nas suas funções, digamos assim, né, bem militar, diga-se de passagem, ele é autoritário, não se faz presente para a esposa, bem como decidiu ir para o campo sem que essa decisão passasse pelos desejos dela, pelos desejos da Lana. É, portanto, o oposto do prazer. Cliff, em uma cena específica, embora esteja possuindo ali um grande machado, ou seja, tenha um grande potencial em suas mãos, não consegue executar essa tarefa direitinho, não consegue executar essa tarefa a contento, atribuindo isso, né, atribuindo essa culpa ao seu corpo artificial. O que temos aqui, então, são dois homens em contraponto, mas que invariavelmente descambam para o mesmo caminho e que irão sentar à mesma mesa para, quem sabe, conseguir deixar os sentimentos finalmente serem explicados em vez de reprimidos. Ainda que diferentes, David e Cliff são fruto do mesmo imaginário, fruto da mesma estrutura de que, entre aspas, homem não chora, homem lidera, homem toma conta, homem resolve, homem faz, homem descobre. Mulher fica. Essa fica. Quando o David está sentindo a dor pela perda de sua família, perceba como ele expulsa o outro do seu espaço, né? Daquilo que ele está sentindo. Ele não aceita a intromissão nos seus sentimentos, na sua intimidade. Ele não quer ou não sabe exprimir os seus sentimentos em palavras, às vezes até também em gestos. Bem como o Cliff, por sua vez, não consegue acessar esse espaço do colega, como ele também não consegue acessar esse espaço da esposa. Os dois são tão fruto disso que a ideia de trocar de link entre David e Cliff, conversada com a esposa de Cliff, né, a Lana, vem para resolver uma questão que poderia ser resolvida com conversa, com sinceridade, com abertura, carinho, empatia. Para Cliff, a ideia é de que um tempo, na verdade, pintando ali e consequentemente vivendo a sua vida, poderia resolver as questões do David. Afinal, tudo que um homem fruto do patriarcalismo precisa é de uma mulher, como se fosse para aprisionar no seu sentimento, que nesse caso é a sua pintura. Se Cliff não é violento com Lana do ponto de vista físico, digamos assim, é do ponto de vista mental. Aprisionar aquela mulher e simplesmente não fazer esforço para se conectar com ela é cruel, tanto quanto um soco, tanto quanto um murro. Ele não se conecta com ela a partir do que ela gosta, seja o sexo, a carícia física, seja o livro que ela tá lendo. Se não é violento com ela fisicamente, é com o filho, o Henry, autoritário, trata a criança como um general trataria o soldado em uma missão militar. Ele não se importa com os sentimentos do jovem, e acredite, é daí de onde surge também o acontecimento final. Lana aponta para o Cliff, seu marido, que David bateu em Henry. Cliff, por sua vez, concorda, né? Fica do lado do colega e não vê problema nisso, já que seu filho estragou a sua pintura. Henry, o garoto, talvez sentisse estranheza daquele que vestia o corpo do pai, mas perceptivelmente não era o pai. Tem um diálogo muito legal que representa isso, que é quando o David, né, vai pra cima da Lana e a Lana diz assim... Não, e o David diz assim, desculpa. Eu sei que você olha, eu sei que você me observa. E ela responde...
observo você, porque o que ela vê é a casca, assim como o filho também via a casca, porém o conteúdo era outra coisa, né? Então, essa incompreensão do filho talvez tivesse feito ele estragar, né? Expressar em raiva ali, naquela pintura do estranho que andava por aquelas bandas. E eu digo talvez porque ninguém procurou saber, e assim, como um bom líder fruto do patriarcalismo, a agressão se torna mais válida do que a conversa, se torna aceitável, aproximando mais ainda David de Cliff, a partir exclusivamente desse acontecimento, do lance da pintura, do lance da agressão para com o filho. E ao não escutar sua esposa, poucas decisões depois levam o confronto dos companheiros e, porventura, ao banho de sangue que a gente vê no final do episódio. Perceba como não bastaram solidão da esposa, desilusão ou agressão a uma criança. A única coisa que fez Cliff ter o ego machucado foram as pinturas de David. Foi o seu objeto, no caso a sua esposa, sendo tratado como objeto de desejo de um outro homem. Não foi necessariamente a traição da mulher, foi a traição do amigo. Em uma sociedade estruturalmente patriarcal, o poder do homem se entranha em tudo, nas decisões, nas coisas, nas situações, na própria mulher. David e Cliff, para suas respectivas, não eram de carne e osso, continuavam mesmo dentro de casa, fora de casa, presentes, ausentes. David não conseguiu repelir o ataque da turma ali do Charles Manson, ou da referência ao que seria o Charles Manson, e assim teve a sua família assassinada. Mas seria diferente se ele estivesse lá? Provavelmente sim, porque o culto do Charles Manson não teria propósito. Mas do ponto de vista físico, se a gente colocar do ponto de vista que aquilo ali aconteceria invariavelmente, ele, David, conseguiria fazer algo diferente? Eu tenho dúvidas. E essa tema simboliza como vários dos Black Mirrors que nos cercam não resolvem o cerne da questão humana, isto é, não tira os humanos do lugar comum, não nos tira do sentir, viver, sofrer, perder, ganhar, superar, perder de novo. E em meio a isso tudo, reconhecer que se expressar é a grande solução. É evidente que não tinha como Cliff saber o que o David sentia, porque David não falava. É evidente que Cliff não tinha como saber o que Lana sentia, porque Cliff não se interessava. Não é uma casca frágil, insólita, não é uma presença que não é presente, como Cliff ali para Lana, que vai resolver a situação interna do ser humano. Não é. É o tratamento da consciência, da cabeça, do que está entranhado aqui dentro da nossa cachola. Os homens, na forma de réplicas robóticas, tornaram-se meros corpos vazios. Lana lê, em um dado momento ali, um livro chamado O Homem Ilustrado. O livro é um apanhado de contos de ficção científica escrito por Ray Bradbury, do livro, Fahrenheit 451, que aborda uma variedade de temas como destino, identidade, realidade versus ilusão, moralidade, medo, natureza humana e por aí vai. O livro ele é unificado pela figura do homem ilustrado, cujas tatuagens ganham vida e contam cada uma história, e essas frequentemente retratam o homem como impotente diante das forças do universo ou das forças do destino, sendo, portanto, um livro, uma história, uma abordagem de vida extremamente nihilista. Nihilismo é essa visão de vida inicialmente sem significado, valor ou propósito já pré-estabelecido, Aplicando e trazendo essa referência ao episódio, o problema daquela presença e ausência ao mesmo tempo do homem persiste porque seus propósitos pessoais, sua consciência, não passaram pela mulher enquanto pessoa, não passavam, melhor dizendo, pela mulher enquanto pessoa, mas enquanto coisa. O que se transfere, por sua vez, para o corpo, aquele corpo artificial, se transfere também para o que de fato é coisa, não a mulher, o corpo do homem. Então, são as suas consciências profundamente enraizadas em mentalidades antiquadas que geram toda aquela confusão. Vira, portanto, esse homem representação física, por mais perfeita que pareça, mas que não consegue lidar com as realidades de seus companheiros porque a consciência, repito, é a mesma. Ainda que David se mostrasse presente para sua esposa em um momento crucial onde supostamente, entre aspas, o homem da casa deveria resolver, deveria agir, sua réplica não foi útil, não cumpriu o tal propósito, porque, a bem da verdade, se ambas estivessem libertas de seus respectivos, não terminariam o episódio mortas, fruto da decisão de um homem, fosse o David, o Cliff ou o cover lá do Charles Manson.
O desfecho do episódio traz esse niilismo aqui de volta, que eu apontei no livro O Homem Ilustrado, né, do Ray Bradbury, mostrando que esse é um dos grandes pontos a serem tratados para os personagens. Os seus propósitos enquanto homem foram pré-estabelecidos por uma estrutura patriarcal. Ao final, como não tem mais ali as suas mulheres objeto, não tem mais nada para serem donos, como que eles vão seguir o propósito pré-estabelecido por essa sociedade? Por isso que agora os resta serem homens e não mais patriarcas, patrões. Eles tornaram-se homens da época, homens de sua época, sem reflexão individual, sem pensar nas estruturas impostas, porque essas estruturas eram convenientes para seus egos inicialmente vazios. O problema é que ego costuma provocar competição e a violência surge como solução dessa competição quando não há mais opções para vencer. David poderia, por exemplo, ter trocado de corpo, permanecido com Lana, poderia deixar Cliff para trás, mas alimentados pela competição, foi necessário que um perdesse para que o outro ganhasse e que isso ficasse bem claro ali entre os dois. A cadeira termina vazia porque é uma decisão a ser tomada. Ser um homem que senta à mesa para conversar e colocar para fora as dores, os sentimentos, os pensamentos, ou aceitar ser tanto homem quanto David, buscando nesse caso matá-lo, resolvendo a violência e por isso colocar toda a missão a perder. O episódio inclusive nos convida a decidir sobre isso e eu sei o que você decidiu, eu sei. Perceba, não importa a missão. Nunca foi sobre o que era para ser feito, nunca foi sobre conquistar ou explorar, o que quer que seja. A missão em si nunca foi o propósito. O propósito aí sempre foi alimentar o ego desses homens aí, nem mais nem menos. Ego de homem, ego que não fala, nem chora, às vezes nem respira, morre em ansiedades, se aprisiona e se fere, restando então se expressar igualmente dessa maneira, aprisionando e ferindo. A própria pintura de David refere-se mais a ter do que sentir, ter aquela realidade, ter aquela casa, ter aquela paz, ter aquela mulher, ter aquele troféu. É por isso que para homem muitas vezes parece que outro homem basta para que assim continue medindo o seu ego, competindo. E acho que ali vai bastar, porque para os dois, independente de suas características, mulher era coisa, era objeto, era troféu. Sem o troféuzinho agora, como que eles vão viver? Só restam um e o outro, só restam suas dores. E aí, agora vai falar? Homem, fala! Não tem mais pelo que competir, então senta na mesa e simplesmente fala. O vazio do espaço aguarda os dois. E ambos, por sua vez, agora são lotados de vazios cruéis na vastidão de cada um deles. Competiram tanto que se tornaram a mesma pessoa, porque originalmente é tudo igual.